Feliz o homem que tem os seus pecados perdoados. Como que ter essa confiança de que os nossos pecados estão perdoados em Cristo é importante. Este é o tema do nosso devocional de hoje. Bom dia, semana começando. Vamos começar a semana, como sempre, cheios de fé no nosso Deus. É a fé que nos fortalece. Diante das circunstâncias mais difíceis, o que nos mantém de pé é a fé. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Então não desanime. Diante de qualquer circunstância, lembre-se que Deus está no controle das coisas. Vamos lá então, Salmo 40, versículo 11. Senhor, não retires de mim a tua compaixão, teu amor e tua fidelidade guardem-me sempre, pois males sem conta me têm cercado. Os meus pecados me têm alcançado, de modo que não consigo ver. São mais numerosos do que os cabelos de minha cabeça. Por isso meu coração está desanimado. Ele está dizendo que ele está desanimado por conta de seus pecados, que seus pecados estão o alcançando. Lembra quando no Antigo Testamento Deus falou, os vossos pecados vos há de encontrar? É basicamente isso que Davi está dizendo aqui. Então, Davi está clamando para que Deus tenha misericórdia dele, para que Deus o perdoe de seus pecados. Senhor, tem misericórdia de mim, não retire de mim a tua compaixão. Compaixão é justamente aquele que peca. Quem peca é que busca isso. Nós, pecadores, precisamos da compaixão de Deus. E Davi está fazendo isso. A primeira coisa que a gente nota aqui neste texto é a percepção que Davi tinha de seus pecados. E eu já falei isso para vocês outras vezes. Quão importante é isso? É um verdadeiro milagre isso aqui que Davi está descrevendo. Que nós tenhamos percepção de nossos pecados. E Davi tinha muito. Lembra quando Jesus falou sobre tirar o cisco do olho do irmão? Quando a gente não percebe uma trave atravessada nos nossos olhos? A figura é absurda, parece, não é? Como assim a gente consegue ver o cisco, um pedacinho de madeira quase imperceptível? A gente consegue perceber e ver isso longe, lá no olho do irmão? Ou seja, os defeitos do irmão, ainda que sejam mínimos, a gente consegue ver. Mas os nossos defeitos, ainda que estejam na cara, nós não conseguimos. O pecado fez isso conosco. O pecado fez isso conosco. Por isso a Bíblia diz que ter consciência de pecado é um verdadeiro milagre, é obra do Espírito Santo. Jesus disse que o Espírito Santo, quando viria, ele iria convencer o homem do pecado, o juiz da justiça. Isso é fundamental. Lembrar-se de que, humanamente falando, nós não conseguimos ver o que está na cara. Seu casamento muitas vezes é ruim por isso, porque você não percebe seus pecados. Seus problemas, angústia, ansiedade, tem tudo ali uma raiz pecaminosa. Tudo tem. E hoje, né, a gente tem um monte de gente dizendo para você que o seu pecado não é pecado. Lembre-se disso, ó. Todo o que diz que o seu pecado não é pecado é um enviado do capeta. Lembra da serpente falando para Adão? Não, não é pecado isso aí não. Deus falou que vocês iriam morrer? Não, pode comer. E hoje a gente tem aí um dos servos de Satanás, os muitos e muitos terapeutas que vão dar um nome científico para os seus pecados. Então a gente vive uma época muito difícil. Muito difícil. Mas Davi tinha essa percepção de pecado. E você vai ter, quanto mais você ouvir o genuíno evangelho, que é como espada que rasga e expõe quem você é, quanto mais você ouve o evangelho, não tem outro caminho. É ouvir o evangelho e ouvir o evangelho. E aí você tem percepção de pecado. E, ao ter essa percepção de pecado, como Davi está tendo, confiar no perdão de Deus, confiar na graça de Deus, que Deus perdoa os nossos pecados, ainda que você tenha ido fundo no pecado. Confie em Deus. Se você confessou o seu pecado, confie em Deus, que Deus é gracioso para te ouvir e para te socorrer, como é o caso de Davi aqui. Ele está diante de uma circunstância complicada, tudo indica que por conta de seu próprio pecado, mas está clamando a Deus que Deus mude a história dele, que Deus seja compassivo. E Deus é. Então, confie no perdão de Deus. Aquilo que você fez de errado, se você já confessou seus pecados, levante-se, caminhe, lute contra isso, mas lembre-se, em Cristo Jesus, nossos pecados são perdoados. Isso é fundamental, porque Davi está dizendo aqui que ele estava desanimado. Tem muita gente assim, desanimada por conta de seus pecados. Alguns, na realidade, nem notam isso, que estão arrastando, e isso tem a ver com o pecado. Elas nem se arrependeram ainda. Estão ali arrastando, não entendem por quê. Olha, quanto mais eu caminho com Cristo,
mais eu noto que minhas infelicidades e angústias, fraquezas, têm sempre uma raiz pecaminosa. Como que tem? Como? Até quando a gente está diante de uma circunstância muito difícil, a gente fica triste, obviamente, isso aí é normal, não tem nenhum pecado aí. Mas ficar muito tempo triste, um longo tempo por conta de uma circunstância, não é normal. O crente, o normal na vida do crente é que a vida dele é cheia de alegria, de paz. É uma vida de abundância. Jesus prometeu uma vida de abundância. E essa vida de abundância é mesmo quando tem escassez financeira. É isso que é um grande milagre, não é? Você não tendo muitos recursos e ainda assim a sua alma está farta. Farta como de comendo gordura a sua alma. Então é basicamente isso. Confie na graça de Deus. Ele é misericordioso. Deus exige que perdoemos nossos irmãos 70 vezes 7 no dia. É óbvio que é uma linguagem figurada, é infinita. Deus exige isso de nós. Por quê? Porque Ele faz o mesmo conosco. Então, confie na graça de Deus, confesse seus pecados e receba o perdão de Deus e siga o seu caminho. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, te agradecemos por mais um dia, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo aquilo que o Senhor ainda vai fazer nas nossas vidas. Ó Pai, confessamos nossos pecados, reconhecemos nossas falhas e confiamos que o Senhor é misericordioso para perdoar os nossos pecados. Inúmeras vezes estamos desanimados por conta de nossos pecados, mas, ó Deus, confessamos, abandonamos nossos pecados e seguimos rumo ao nosso alvo, que é o Senhor. Ó Deus, nos fortalece em mais uma semana, ajude-nos, ó Pai, mais uma vez, para que possamos viver a vida que o Senhor tem planejado, a vida que o Senhor tem projetado para nós. Nós confiamos em Ti, porque cremos, o Senhor nos lavou de toda a nossa imundícia. Em Cristo Jesus fomos declarados justos, por isso podemos orar e nos aproximar de Ti, ó Deus, com base no Teu sangue, com base no que o Senhor fez na cruz. O Teu sangue nos lavou de toda a nossa imundícia, por isso estamos de pé. Bendizemos o Teu santo nome, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Só lembrando, outubro de 2023, viagem para Israel comigo. Israel, Egito e Paris. Se você quiser ir conosco, o telefone da Fernanda está aqui na descrição. Deus abençoe. Até amanhã, se Deus quiser.